Cuidados corporais, parte primeira. Cuidados que reclamam a vida e a saúde da criança. Não ameis só com a boca e com as palavras, diz o Espírito Santo, mas amai com as obras e com a verdade. Deus não ordena só à mãe cristã um amor de afeição e de puro sentimento para com os seus filhos, mas também uma dedicação eficaz e generosa, que tanto tome cuidado do corpo como da alma. Seria estéril e vã a ternura da mãe que não desse a seus filhos os cuidados corporais e espirituais que trataremos de expor no discurso desta obra. Os primeiros cuidados corporais que a mãe deve a seus filhos têm por objeto a vida e a saúde destes tenros seres, cujo desenvolvimento físico Deus lhes manda vigiar. A solicitude da mulher pela saúde e pela vida de seu filho deve começar desde o instante em que começa a ser mãe. É para ela um dever rigoroso evitar tudo que poderia prejudicar o fruto que traz no seu seio pela bênção do céu. Durante o tempo de gravidez e, sobretudo, durante o segundo e terceiro mês, segundo afirmam os médicos, a vida da criança é mais frágil e seria, da parte de uma mulher, uma culpável imprudência levar carretos pesados ou entregar-se a graves excessos de intemperança. Há trabalhos muito peníveis e violentos, excessos de cólera, há longos e amargos pesares. Quantas crianças nascem desinformes por culpa de sua mãe, e quantas morrem antes de nascer, sendo ao mesmo tempo privada da vida, do corpo e da alma. Desgraça irreparável que uma mulher deve prover e prevenir, pela mais atenta vigilância. Se semelhante desgraça acontecesse por sua culpa, seria para encher a sua vida de tristeza e de remorso. Também com que respeito religioso traz uma mulher cristã no seu seio, como num santuário abençoado por Deus, a graça que dele recebeu. Com que inefável solicitude ela pensa nesse corpo fraco, que faz parte do seu próprio. Que santa gravidade, que reserva, que sossego de todas as paixões, a fim de que a vida da criança se forme sem abalo na profunda paz de uma alma tranquila, e para que assim esteja predisposta, tanto quanto possível, para costumes pacíficos e virtuosos. Depois do nascimento da criança, de que nova solicitude não é preciso rodear? Especialmente durante os primeiros meses, esta existência tão frágil e delicada? Que atenção para não deixar a criança sofrer frio ou fome, para a preservar do ar úmido ou viciado. Nunca pondo o berço num sítio fresco ou imundo. Quem o ignora? Humildade ou pouca limpeza do berço e do vestuário são a origem de uma multidão de doenças. Bastantes mães na aldeia podem acusar-se neste ponto. Ninguém o ignora. Uma mulher tornar-se-ia culpada, deitando na sua cama em riscos de a sufocar uma criança que tivesse menos de 1 ano. E não será também uma censurável negligência deixar por muito tempo as crianças sós, expostas a deitarem fogo à casa, a darem quedas perigosas, a ficarem debaixo dos pés de algum animal, ou confiando-as a outras crianças muito fracas,
para as trazerem, incapazes de as defenderem? Quantas imprudências desse gênero se cometem todos os dias? É verdade que raras às vezes são seguidas de acidentes graves. Mas se os anjos da guarda das crianças as preservam dos perigos a que estão expostas, as mães serão inocentes perante Deus? É necessário ainda não embalar rudemente as criancinhas, nem consentir que deitem com pessoas adultas ou doentes. Quando protegida pela ternura materna, a criança cresce e se fortifica. É preciso cuidar em não a ocupar em trabalhos superiores às suas forças, especialmente sendo assíduos e prolongados. Seria arruinar a saúde de uma criança submeter-lhe o corpo a muitos rudes trabalhos. Muitos jovens têm uma estatura estiolada, são contrafeitos e gasto aos 20 anos, por causa de excessos de trabalhos, a que foi condenado a sua infância. É preciso olhar por isso e decidir-se se devem ou não admitir-se crianças de 10 anos a 15 anos em oficinas ou fábricas, onde se diz ganhar a vida cedo, mas onde muitas das vezes ganham bem cedo a morte. Haverá pais cristãos que levem à dureza, a ponto de fazer sofrer maus tratos os seus filhos, que tão funestos são ao temperamento moral como à saúde? Poderia uma mãe recuar covardemente diante das despesas do médico e dos remédios para seu filho doente? A pobreza impõe, é fato, a dura necessidade de ver sofrer aqueles que se amam, sem poder procurar-lhes alívio. Mas então uma mulher cristã sente mais do que o filho os sofrimentos que não pode mitigar. Maria Carrier tratava os próprios filhos quando estavam doentes. Passava a noite junto deles e prestava-lhes todos os serviços de que careciam. Quando eles diziam que se deitasse, ela respondia que a sua consolação era aliviá-los. E a caridade com que tratava os filhos os animava a sofrer as doenças com paciência. Prestavam-se a tudo para lhes pouparem as fadigas. Por sua própria cura, enfim, aprendiam dela a vencer-se quando era preciso prestar aos outros os mesmos serviços. Parte 2. A ama da criança. Quando Deus dá uma criança à mãe, diz-lhe: recebe esta criança, sustenta-a e eu te darei a recompensa. Uma mãe cristã nunca deveria, sem legítimas razões, permitir que o seu recém-nascido aceitasse o seio de outra pessoa. A natureza ordena-lhe que o sustente ela própria, e o amor materno deveria levá-la a não recuar diante desta tarefa. Um leite estranho, sendo menos em harmonia com a natureza da criança, é sempre menos salutar, e a criança não ama tanto a mãe que não amamentou. Uma estranha recolheu as suas primeiras carícias, recolheu o seu primeiro sorriso, acalmou os gritos e enxugou as lágrimas das suas primeiras dores. A rainha branca, mãe do grande São Luís, não quis nunca confiar a uma estranha o cuidado de dar o seio ao seu filho. No dia em que ela estava doente, não permitiu que uma ama oferecesse o seio ao príncipe, dizendo que não queria partilhar com ninguém
um encargo tão querido para o seu coração, posto que muito nova, de uma saúde delicada e encarregada dos cuidados de uma grande casa, Maria de Chantal sustentou com o seu leite os 6 filhos que teve em 8 anos de casamento. E hoje ainda, mulheres notáveis por seu nome e fortuna seguem exemplos destas santas e generosas mães. Não se poderia condenar, é certo, as mães que, por boas razões, encarregam uma ama de amamentar os seus filhos. Mas será a mesma coisa recuar diante deste dever por vaidade ou pelo fraco temor das fadigas e da solicitude materna? E não seria um crime entregar este depósito sagrado sem se informar com todo o cuidado da saúde, da vigilância e principalmente do comportamento da ama, que deverá, durante alguns anos, guardá-lo para a mãe e para Deus? Porque se a mulher cristã está em certos casos legitimamente dispensada da obrigação de amamentar o seu filho, não o está nunca da obrigação de escolher uma ama boa, de saúde e, sobretudo, de bons costumes? Quem o ignora? Uma criança suga com o leite as doenças, os vícios da pessoa que amamenta. E além disso, quantas crianças morrem no berço pela negligência das mulheres a quem mães imprudentes as confiaram? Seriam também comprometer a saúde de uma criança, privá-la muito cedo do leite de que carece, para lhe impor outros alimentos que a sua fraqueza não pode suportar. Vivendo no estado vizinho da pobreza, algumas mulheres se apressam de desmamar antes do tempo o seu próprio filho para oferecerem o seio a uma criança estranha e dessa forma cria alguns recursos. Mas será permitido comprometer as forças e talvez a vida de uma criança, procurar uma vantagem material por maior que ela possa ser? 3. Do sustento. Desde que a criança já não carece do leite materno, é preciso que o seu sustento seja quanto possível são e abundante, mas sem prefusão e sem vã delicadeza, como diz o Santo Bispo de Orleans. Privar a criança dos alimentos substanciais necessários ao seu desenvolvimento físico é condená-la a ficar sempre sem vigor. É fato que se devem abster de lhes dar de comer todas as vezes que pedir, pois seria um abuso tão condenável como deixá-lo sofrer de fome. É preciso, pelo contrário, diz Fenelon, regular por forma tal as suas comidas, que coma muitas vezes em proporção da necessidade, que não coma fora das horas de refeição, porque é sobrecarregar o estômago, enquanto a digestão não está acabada, que não coma nada que hesite a comer além do necessário, e que a desgoste dos alimentos mais convenientes à saúde, e que, enfim, lhe não sirva muitas coisas diferentes, porque a variedade das carnes que vêm uma atrás da outra sustenta o apetite, depois de satisfeita a necessidade de comer. São Jerônimo tinha escrito, no mesmo sentido, a uma senhora romana, que o alimento da sua filha seja simples. Dizia ele, dê-lhe costumes de temperanças, e que se levante da mesa antes de estar completamente saciada. A história de Santa Mônica diz-nos a que austero regime ela foi submetida desde a infância. Nos primeiros anos, fora das horas em que servia o seu modesto repasto à mesa de seus pais,
Ainda que estivesse devorada de sede, a sua governanta não lhe permitia nunca beber uma gota de água, a fim de habilitar a sobriedade, a penitência, a força da alma e ao espírito de sacrifício. Para evitar que seus filhos se entregassem à sensualidade, Madame Acarie fazia servir à mesa comidas comuns, e quase sempre um só prato. Exigia ainda que nunca dissessem o seu gosto e que nunca fizessem-se exigentes. Uma de suas filhas de 10 anos de idade, tendo dito um dia que não gostava de certa comida, a mãe se fez dar todas as refeições durante 15 dias. A criança ficou tão castigada que nunca mais desgostou de nada que se serviu à mesa. A sua segunda filha gostava de fruta, mas a mãe, para lhe ensinar a temperar os desejos, tornava-lhe a pedir os frutos que lhes tinha dado, ou se notava que os comia muito depressa, fazia imediatamente tirar tudo diante de si. Tais exemplos condenam energicamente estas mulheres que nos nossos dias fazem consentir a toda ternura para com os filhos nas gulodices que lhes dão, vivendo no hábito de tudo conciliarem entre si. Fazem servir à mesa comidas de toda a qualidade. As crianças estão presentes, passeiam uma vista ávida sobre todas essas superfluidades, e que quando têm o estômago saciado, ainda não saciaram o desejo de gozar. A mãe de família, nas aldeias, vê-se obrigada a banir da sua mesa frugal estas variedades supérfluas, mas permite que seus filhos comam toda hora e com uma avidez muitas vezes inconveniente. É, pois, útil dizê-lo aqui, indo buscar as palavras do Espírito Santo. Quem ama os festins ficará na indigência. A intemperança levou ao túmulo grande número de pessoas, e quem se preserva das suas investidas terá uma longa vida. Uma dor que expulsa o sono atormenta quem comeu demasiadamente, enquanto que um sono benfazejo faz descansar quem sabe moderar-se no uso da comida. Funesta a saúde, a intemperança faz também atormentar o espírito, abate a alma e atira toda a atividade. O estudo e o trabalho torna-se para a criança desagradável. Nas comidas, um fardo que é incapaz de sustentar. Desenvolve-se nela as paixões como uma facilidade espantosa e não encontra resistência viva que as reprima. A castidade, companheira, a irmã da temperança, poderia estabelecer o seu império na alma da criança cuja mãe muito fraca lhe lisonjeia a guludice? Ajuntemos ainda com o Espírito Santo que a moderação faz no bebê, faz a saúde da alma e do corpo. Também São Jerônimo, na sua carta, a nobre viúva romana lhe recomendava que acostumasse sua filha a privar do beber vinho. Esse conselho seria certamente pouco estimado pelos pais, que veem com uma louca e grosseira alegria os seus filhos despejar um copo de vinho puro ou de licor, sem preverem as consequências que podem ter tais hábitos contraídos desde a infância. Terminando este capítulo, útil será exortar uma mulher cristã a repetir várias vezes aos seus filhos estas palavras dos nossos santos livros. Quando tiverdes comido e tiverdes satisfeito, não vos esqueçais do Senhor vosso Deus.
O cão tem uma carícia para quem lhe atira um pouco de pão. E coisa triste é dizê-lo, há famílias onde se come o alimento que Deus dá, sem que ofereçam a sua parte a este bom Senhor, um ato de reconhecimento, e estas famílias se dizem cristãs.